Vamos começar então com o nosso primeiro debate. Depois da Polícia Federal pedir o indiciamento de Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas por tentativa de golpe de Estado, parlamentares da oposição se articulam para anistiar o ex-presidente e seus aliados antes do julgamento do caso. O deputado federal Nicolas Ferreira defendeu que o PL reveja o apoio a Hugo Mota, que disputa a presidência da Câmara, caso o projeto de lei não seja pautado o quanto antes. Apesar da ideia ter sido difundida antes do encerramento do inquérito, os parlamentares passaram a aderir ao movimento, mas descartam até então o lançamento de candidatura própria. O PL possui a maior bancada da Câmara, lembro vocês, com 95 representantes, e é importante na disputa pela sucessão de Arthur Lira. Vamos então já colocar na tela os nossos comentaristas, Mota, delegado Palumbo e também Luiz Felipe Dávila. E eu quero começar contigo, Dávila. Muito boa noite, bem-vindo aqui à nossa sexta-feira. E eu queria saber de você, de que maneira que você acompanha essa articulação. Ao longo dessa semana eu falei, do quanto isso tinha me intrigado, porque o apoio a Hugo Mota estava costurado justamente com o projeto de lei da anistia, que poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro de alguma forma. Aí vieram aqueles ataques ali em frente ao Supremo Tribunal Federal com as bombas do Francisco Vanderlei. Agora vieram também as operações da Polícia Federal com o avanço do inquérito e colocariam justamente o ex-presidente Jair Bolsonaro e a sua cozinha de maneira intensa num possível envolvimento no planejamento da morte de autoridades que estão no poder hoje. Como que isso pode facilitar ou não agora uma articulação totalmente política para a sucessão de Arthur Lira? Boa noite. Boa noite, Evandro Ceni, boa noite, Mota, boa noite, delegado Palumbo, e boa noite à nossa querida audiência. Ceni, é preciso nesse momento ter muita calma, ponderação, porque não podemos explorar politicamente o fato do que está acontecendo com esses indiciamentos. Quanto mais nós jogamos essa questão do indiciamento para a arena política, pior é para todo mundo. Nós politizamos uma coisa que tem que ser resolvida na justiça. Então, a questão da anistia. Qual é o problema? Primeiro, a anistia não tem nada a ver com os indiciamentos. A anistia tem a ver com livrar pessoas que foram encarceradas sem o devido processo legal, sem o direito à ampla defesa, conduzido por inquéritos sigilosos. Isto é que é injustiça. Essas pessoas não foram submetidas à justiça. E é um julgamento absolutamente arbitrário, coletivo. A pena no Brasil, como você sabe, Ceni, precisa ser individualizada, cada um responsável individualmente. Então, pessoas que estiveram envolvidas em atos de baderna, de vandalismo, pegar 15, 16 anos de cadeia como se fosse um complô contra o Estado Democrático de Direito, isso é um absurdo. Então, a anistia, ela é fundamental para reparar uma injustiça, virar a página num capítulo triste da nossa história jurídica, porque não respeitou os ritos da justiça e do Estado Democrático de Direito e da Constituição. Esse é um ponto. Agora, na hora que você mistura a anistia de baderneiros com a anistia de presidente Bolsonaro e começa a transformar isso num caldeirão de pressão política para se aprovar antes do julgamento, é, na verdade, colocar a pauta política na frente do que está acontecendo na justiça, ou tentar até fazer uma pressão política em cima da justiça. Isto é péssimo para todo mundo, porque sabe o que vai acontecer, Ceni? Pode engavetar essa matéria da anistia e fazer injustiça com centenas de pessoas que estão presas há mais de um ano. Por isso, é hora de baixar a bola, deixa o inquérito acontecer, vamos ver o que a Procuradoria-Geral vai transformar em acusação formal e não vamos misturar a sintonia do judiciário com a sintonia da política. Isso vai continuar prejudicando centenas de pessoas que foram julgadas injustamente e sem ter o direito constitucional de fazer sua ampla defesa, isto é, um crime contra o cidadão brasileiro que precisa ser reparado.
Delegado Palumbo e Mota, boa noite para vocês também. E Mota, eu quero saber se você concorda que há um caldeirão de pressão política envolvendo esses nomes, como o do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao tentar tratar desse PL da anistia. Boa noite, Cine. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa querida audiência. Cine, a gente já vive nesse caldeirão, já tem, eu não sei quantos anos, né? Até difícil determinar quando foi que esse caldeirão começou a ferver. Talvez, desde que eu me entendo por gente, o Brasil é um caldeirão, que hora está mais frio, hora está mais quente. Eu achei intrigante a colocação do Dávila, mas tenho dificuldade de entender como é que se tira a política dessa história. Porque se existem hoje pessoas injustamente condenadas a penas enormes, simplesmente por terem cometido atos de vandalismo ou feito manifestações, é justamente porque a política se misturou com a justiça, ou há alguma outra explicação para isso? Eu sou da época em que a anistia ampla, geral e irrestrita era uma bandeira que unia esse país. Era a principal bandeira da esquerda nos anos 70. Eu defendi essa bandeira. Eu tinha 17 anos, não entendia muito bem a diferença entre esquerda e direita, mas apoiei a anistia porque entendi que era uma coisa boa. Inclusive, comprei um plástico que dizia anistia ampla, geral e restrita. Tinha os desenhos de uns personagens do Enfio. Coloquei o plástico no vidro do carro do meu pai. Anistia, no meu entender, significa você apagar do registro condutas que são consideradas crimes, mas que tiveram motivação política. O Brasil já fez isso inúmeras vezes e, na minha modesta opinião, deveria fazer agora. Bom, Palumbo, eu já vou passar a palavra para você. É que o Mota mencionou que ficou um pouco intrigado com a fala do Dávila. Você acha que é motivo, Dávila? Quer se manifestar mais alguma vez? Não, justamente. Foi justamente a politização da justiça que fez com que essas pessoas fossem condenadas injustamente. E daí a importância da anistia. A anistia é justamente para reparar a politização da justiça. Mas não é porque isso aconteceu que a gente deve continuar alimentando isso, porque cada vez que nós misturamos o direito com a política em fóruns errados, como é o caso do judiciário, nós, na verdade, não fazemos justiça. Nós fazemos política trajados de juiz. E isso é um verdadeiro assinte ao Estado democrático de direito. Palumbo, eu quero aproveitar também a tua participação, né, e justamente a tua experiência com a política e nesse meio, para ouvir de você sobre essa manifestação do Nicolas Ferreira e principalmente sobre a maneira como ele acredita que o PL deva conduzir esse acordo que foi traçado lá atrás, mas que de alguma forma poderia ser engavetado diante dos fatos mais recentes. O que o Nicolas menciona? Minha posição é apoiar ele, Mota, por esse motivo. Esperar para ver se isso realmente vai acontecer até o final de dezembro, até o final do mandato do Lira. Se isso realmente vai ser cumprido, porque o acordo era até dezembro. Dá para manter um acordo mesmo depois de todos os fatos recentes, hein, Palumbo? Bem-vindo. Obrigado, uma boa noite, Cine, boa noite, Dávila, Mota e toda a audiência. Eu nunca concordei com essa união de PL e PT. Nunca gostei disso. Aliás, eu sou favorável de que haja uma candidatura independente. Marcel Van Hatten, sempre falo isso, seria um excelente nome para concorrer aí ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados. O Nicolas, ele sempre defendeu o Bolsonaro, ele é um ferrenho defensor do Bolsonaro, um apoiador daqueles que colocam o peito à frente. É um parlamentar de bastante coragem. Agora, eu também tenho minhas dúvidas se o Arthur Lira vai cumprir este acordo firmado com o PL. Não sei se ele vai ter coragem para colocar em pauta esse projeto da anistia. O que nós temos que levar em consideração é que as pessoas, de um modo geral, acham que a anistia é só para o presidente Bolsonaro, para os seus aliados que foram investigados, alguns foram presos. Não é para isso. A anistia serve para aquela mulher que passou um batom numa estátua e pegou não sei quantos anos de cadeia. Serve para outras pessoas que estavam ali cometendo baderna, cometendo atos de vandalismo. Tem que ser punido, sim, mas por dano, por outros crimes, e não tipificado como foram tipificados aí, como fazendo um golpe, contra um atentado contra a democracia. Pessoas que estavam ali aos arredores
cujo exército chegou junto com a Polícia Federal. Não, entre aqui no ônibus, estava lá nos acampamentos, inclusive distante do Congresso Nacional. E aí, vamos aqui que nós vamos levar vocês para a saída, porque está muito perigoso. Levaram para a cadeia. As condutas têm que ser individualizadas. Advogados reclamando o tempo todo que não tiveram acesso aos autos. Isso é absurdo. Isso é um atentado, sim, à Constituição Federal. As pessoas têm direito de saber, através de seus advogados que eles contrataram, o que é que tem nesse inquérito, o que é que foi que elas fizeram. Agora, não me parece razoável essas penas na altura que foram colocadas. Não me parece nem um pouco razoável, né? Eu sou favorável de que essa anistia prospere, mas, diante dos últimos fatos, acho muito pouco provável que o Arthur Lira venha pautar esse projeto da anistia na Câmara dos Deputados. Vocês três concordam que o projeto da anistia é importante, mas o Dávila trouxe uma camada que eu queria analisar também com o restante de vocês, que é o fato de hoje a manutenção do nome de Jair Bolsonaro como uma costura dessa proposta poder aumentar as chances dela ser engavetada. Ou seja, em vez de haver uma preocupação e tratar como prioridade as pessoas que foram julgadas pelo 8 de janeiro e entender se as penas delas foram corretas ou não e conceder essa anistia, mesmo que parcial, tentar encaixar o nome de Jair Bolsonaro, que agora está envolvido em todas essas operações e inquéritos, e fazer com que isso talvez prejudique a todos, no sentido de, ou seja, não dá para incluir Bolsonaro, então o projeto também não vai poder avançar, ou seja, essas pessoas aqui que talvez necessitariam disso também ficariam de fora. Como é que vocês avaliam essa costura política? Vocês acreditam então que o caso seria, por exemplo, deixar a figura de Jair Bolsonaro de fora da proposta e tentar avançar, priorizando as pessoas que foram condenadas pelo 8 de janeiro, Mota? Qual é o objetivo? O que a gente está buscando? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que responder. Nós estamos buscando justiça? É isso que a gente quer? A justiça é para todos, a justiça é cega. Vocês lembram da estátua da justiça? Tem uma venda nos olhos. O juiz tem que julgar o caso sem olhar a capa do processo. Então, se a gente está buscando justiça, qual é o objetivo de excluir alguém dessa iniciativa, desse projeto? Eu não vou nem entrar na consideração de que se trata de um ex-presidente da República que teve na última eleição, 58 milhões de votos. Vamos deixar isso de lado. Trata-se, antes de tudo, de um cidadão em gozo dos seus direitos políticos. Então, na minha opinião, se o objetivo é fazer justiça, ela tem que ser feita para todo mundo. E você, Palumbo, o que analisa? Eu concordo com o Mota, né? O objetivo é a gente anistiar tanto o presidente Bolsonaro, aqui ninguém vai ser hipócrita falar que esse também não é um dos objetivos, mas principalmente aquelas pessoas que estavam ali ao entorno, que sequer entraram dentro da Câmara dos Deputados, ou entraram dentro do Senado Federal, ou entraram dentro do Supremo Tribunal Federal, que estavam ali. Nós tivemos casos, relatos aí, que inclusive vendedores ambulantes. Aonde os vendedores ambulantes vão? Aonde tem aglomeração de pessoas. Para eles, tanto faz, se é de direita, se é de esquerda, se não é de nada. Tem aglomeração de pessoas, vai ter ambulantes. Aí você coloca um ambulante na cadeia e acha isso normal? Não é normal. Sem contar todos os equívocos que aconteceram desde o momento da lavratura do auto de prisão em flagrante. Está na lei que os presos, a polícia tem que obrigatoriamente apresentá-lo ao juiz em 24 horas. Nós tivemos relatos aí de presos sendo apresentados 36 horas. Se fosse um delegado de polícia aqui do estado de São Paulo, com certeza absoluta ele responderia pelo crime de abuso de autoridade. Ô Dávila, eu gostaria que você aprofundasse essa sua análise no sentido de manter ou não as figuras políticas junto com as pessoas que foram julgadas pelo 8 de janeiro. Bom, vamos lá. Tem uma enorme diferença. Centenas de pessoas, Cine, estão na cadeia por um julgamento politizado. São essas pessoas que precisam sair da cadeia. A anistia é para tirar essas pessoas que foram julgadas de maneira política e não respeitando o trâmite do judiciário e reparar uma injustiça. É isso que nós estamos falando. Quando você começa a querer abranger a questão Jair Bolsonaro é um cidadão livre hoje. Ele anda pelas ruas, ele faz o que ele bem entender. Ele só não tem passaporte, mas ele está livre. Ele não foi condenado a nada, ele não está na cadeia. Então, eu acho que tem uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Conforme você vai... O Palumbo sabe muito bem isso. Conforme você vai criando emendas, adendos, a chance vai piorando.
de aprovar um projeto. Então, eu entendo que hoje nós devemos focar nas pessoas que estão encarceradas injustamente por causa de um julgamento absolutamente político, sem respeitar os rituais garantidos na Constituição a todo cidadão brasileiro. Eu acho que essa é a questão central. Quando você começa a colocar adendo, emendas nesse negócio da anistia, o custo político aumenta. E o custo político aumentando tem chance de ser engavetada. E, para mim, ser engavetada ou postergada é manter uma injustiça gigantesca com centenas de cidadãos brasileiros que hoje estão na cadeia. Ô Palumbo, o que o Nicolas Ferreira está defendendo é de uma articulação, né, do presidente do PL, do próprio presidente Jair Bolsonaro, junto a essa bancada que está cuidando aí da sucessão de Lira. E ele diz o seguinte: obviamente isso tem que ser conversado com o presidente Bolsonaro, com o presidente do PL, com o líder do PL. Acho que se o acordo não for cumprido, a gente tem que tomar uma outra atitude. Não sei se é essa de lançar um candidato, mas eu acredito que tem que tomar uma atitude. Eu queria saber de você que atitude poderia ser, sem ser o lançamento de um candidato, ou seja, de que maneira que o PL, que é dono dessa bancada robusta hoje no Congresso, poderia entrar numa negociação. E eu acho que a gente precisa levar em conta também o fato de o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também ser apontado no inquérito da Polícia Federal como uma das pessoas envolvidas em toda uma trama para derrubar o Estado Democrático de Direito. Então, de que maneira que essa pessoa que aparece nesse inquérito, nessa posição, poderia manter uma articulação com essa bancada que está olhando agora com certa desconfiança no sentido de costurar algo com essas pessoas e obter algum tipo de resquício político depois? Bom, aí, Cine, vai na base da confiança, né? O apoio e depois aí o trâmite do PL da anistia. É confiar na palavra, né? Mas, infelizmente, a palavra de muitos políticos faz curva. Muitos políticos, a palavra não é reta. Muitos políticos falam uma coisa, vira as costas e já faz outra. Eu presenciei isso diversas vezes, então é difícil acreditar. Eu acho que o PL, pelo tamanho que é, apesar que nem todos que estão dentro do PL fazem oposição, a gente tem que deixar isso bem claro. Sim. Muitos se elegeram na base do conservadorismo, nas costas do Bolsonaro e no primeiro momento já viraram as costas. Eu que sou do MDB, a minha votação contra o atual governo é muito maior do que a imensa maioria dos deputados que estão lá no PL. Tem dois blocos ali, né? Exatamente, é um partido muito grande, gigantesco, é a maior bancada do Congresso e muitos deputados ali, apesar de estar na sigla PL, estão mais interessados nos seus interesses do que no interesse do partido e naquilo que ele se propôs a fazer durante a campanha. O que eu acho uma certa traição, quando você usa a imagem de um político, quando você ganha votos atrás de um político ali, angariando votos, você tem que ser leal a ele. O mínimo que você tem que fazer é ser leal, como o governador Tarcísio é. O governador Tarcísio, durante todo o seu mandato, e já vamos caminhar para 2 anos, está com aprovação de 70%, sempre se manteve leal ao presidente Bolsonaro, porque ele sabe que se não fosse o Bolsonaro, ele jamais seria governador do estado de São Paulo. Agora, o que fazer diante de uma situação dessa? Confiar na palavra? Não confiar? Lançar uma candidatura independente? Sou muito favorável de lançar uma candidatura independente, porque não é só esse projeto de interesse da população. Nós temos projetos de interesse da população, como, por exemplo, da segurança pública. Pouco se pauta na casa em questões de segurança pública. E um dos maiores clamores, o que aflige a sociedade hoje, é a segurança pública e a saúde. Fala, Mota. Eu vou concordar e discordar com Dávila ao mesmo tempo. Sem dúvida, a prisão indevida, violando direitos de pessoas, é a prioridade número 1, Dávila. Nós estamos 100% de acordo. Isso é, na minha opinião, a maior urgência hoje. Mas eu acredito que essas prisões só aconteceram devido à mistura de justiça com política. O que vai ser feito para que essas duas coisas, justiça e política, deixem de se misturar a partir de agora? Eu acho que essa é uma questão que precisa ser respondida. E, para mim, a resposta a essa pergunta passa pela política. Para mim, isso é evidente. É óbvio que é urgente e necessário você tirar pessoas da cadeia que foram presas indevidamente por suas condutas. Especialmente porque a gente vive num país em que chefes de facção saem andando pela porta da frente da cadeia, autorizadas, soltas, muitas vezes num plantão judiciário.
Então é urgente a anistia para essas pessoas. Eu assino embaixo. Agora, eu pergunto, o que vai impedir que isso aconteça de novo? O que vai impedir que essa mistura de justiça com política continue colocando o Brasil na contramão? Eu acho que a gente ainda vai falar sobre isso no programa, mas já se escuta vozes de políticos de esquerda querendo criminalizar toda a oposição, toda a direita. Nós só chegamos a essa situação por causa dessa mistura de justiça com política. Como é que nós vamos sair dessa situação? E aí, Cine, eu vou tomar o seu lugar e passar a pergunta para o Dávila responder. Fique à vontade. Vai lá, vocês que mandam. Ótima. E aí, Dávila, ótima passo para você. A batata quente é tua agora. Ótima pergunta do Mota. Mota, eu acho que tem duas saídas. Primeiro é o que eu chamo da autocontenção dos poderes. Os poderes precisam fazer uma meia-culpa e ter uma autocontenção dos poderes. É engraçado que até no próprio Supremo, alguns juízes, como o próprio ministro Fux, já deu essa pista. Está na hora do Supremo voltar a ser uma corte constitucional, está na hora do Supremo se envolver menos com política. Então, é um bom sinal que é muito melhor a autocontenção do que você ter um debate no legislativo para impor restrições ao poder judiciário, porque isso aumenta a tensão, isso aumenta a politização, como você bem falou. Então, eu concordo com você mas esse é o plano B. O plano B é, se não existir um espírito de autocontenção, se não existir um espírito de que houve excessos e que é preciso recuar e voltar a ser o que a Suprema Corte foi desenhada na Constituição, aí o poder legislativo precisa entrar em ação. O problema, Mota, que você sabe muito bem, é como aprovar alguma medida de contenção quando o jogo político fica pesado, que os juízes, na verdade, podem tirar da gaveta alguns processos contra determinados parlamentares e usar isso quase como uma peça de barganha para não avançar determinadas medidas. Então, por exemplo, nós já aprovamos na Câmara o fim das decisões monocráticas. E é corretíssimo. Por que esse projeto ainda não foi aprovado no Senado? Né? Então, eu entendo, se os poderes fizerem o seu trabalho, aprovar medidas essenciais para conter a politização do judiciário, ajudaria bastante. E segundo, o poder que eu chamo da autocontenção do próprio judiciário para recuar dos avanços que o judiciário, principalmente a Suprema Corte, vem fazendo cada vez mais na seara da política. E se nós misturarmos justiça com política, continuar misturando justiça com política, é melhor dizer, o que nós vamos ter é, na verdade, a degeneração completa do Estado democrático de direito. Porque aí é usar a fachada democrática para justificar arbitrariedades. Este é o Brasil que nós estamos vivendo hoje. E este é um Brasil que, se nós não tivermos juízo, temperança, nós vamos afundar ou sepultar a democracia no Brasil.